Três vozes se encontram num lugar onde a dor é o único idioma que ainda se permite ecoar. Um espaço escuro, feito de silêncio e sombras, onde sentimentos não ditos se aglomeram como névoa. Ali, o coração pulsa uma tristeza antiga, em aquela que surge quando nos viramos para fugir de nós mesmos. Por que fugimos dos próprios sentimentos? Por que construímos muralhas tão altas que nem ao menos podemos ver o que está dentro? É como se carregássemos um mar preso no peito, um mar que quer romper a superfície, mas que, por medo, preferimos afogar na areia seca da negação. Nesse encontro, três vozes ancestrais se aproximam para escutar o silêncio que você talvez não tenha coragem de ouvir. Não para dar respostas prontas, mas para acender uma luz, e mesmo que tênue, em dentro da caverna onde sua alma se esconde. Carl Jung, Gabor Maté e Alice Miller. Três guardiões das sombras humanas, prontos para abrir um diálogo com sua dor, sua fuga e seu abandono interno. Porque, afinal, quem permanece do lado de fora, quando fechamos a porta para os nossos sentimentos? A alma é um jardim selvagem onde crescem flores e ervas daninhas, às vezes indistintas na penumbra da consciência. Fugir dos sentimentos, muitas vezes, o ato de fechar os olhos para essa floresta interna, para as sombras que carregamos e que, por medo, denominamos de inimigas. Reprimir o que sentimos é como tentar manter um rio preso com as mãos, a água encontra fendas, escapa por entre os dedos, inundando tudo que tentamos controlar. A repressão emocional, esse mecanismo que chamamos de defesa psíquica, nasce da necessidade urgente de proteger o eu consciente da dor que parece insuportável. Mas a sombra, essa parte oculta da psique, não desaparece porque a ignoramos. Ela se esconde, cresce, e torna-se um peso invisível que corrói o interior. O perigo maior não está em sentir, mas no autoabandono, na ausência do diálogo consigo mesmo, no silêncio que rompe a relação entre o eu e o inconsciente. Quem foge de seus sentimentos pode acabar preso num labirinto onde se perde o caminho da individuação, essa jornada sagrada de tornar-se inteiro. Porque negar a sombra é negar a si mesmo, e isso, por fim, é o maior exílio que o espírito pode experimentar. Quando fugimos de nossos próprios sentimentos, estamos, na verdade, tentando sobreviver a uma ferida invisível que carregamos desde cedo, o abandono emocional. O trauma não é apenas um evento que nos aconteceu, é o que o nosso corpo e alma tiveram que esconder para suportar um mundo que não nos acolheu. Reprimir as emoções torna-se um escudo, uma tentativa desesperada de se proteger da dor que ninguém ajudou a curar. O eu consciente aprende a se dissociar, a ignorar as vozes internas que clamam por atenção, como se esses sentimentos fossem o inimigo. Mas o que se perde nesse processo é a conexão mais fundamental, vá de si mesmo consigo mesmo. Essa fuga não é apenas uma defesa, é um autoabandono silencioso, se ele corrói a raiz da nossa saúde emocional e espiritual. Quando deixamos de sentir, não somos mais inteiros. Viramos esqueletos emocionais, vazios por dentro, presos num ciclo de vícios, compulsões e relações que só tentam tapar o buraco que o silêncio criou. O desafio não é negar o sofrimento, mas aprender a reconhecê-lo, acolhê-lo como parte da nossa verdade, mesmo quando dói. É no abraço da própria dor que reencontramos o caminho da cura. A fuga dos próprios sentimentos é, antes de tudo, uma criança ferida que ainda vive dentro de nós. Quando crescemos num mundo que não nos permitia chorar, gritar ou simplesmente ser vulnerável, aprendemos que certas emoções eram proibidas, medo, raiva, tristeza, e que expressá-las trazia punição, abandono ou rejeição. Essa criança interna, então, constrói muros de silêncio para se proteger, e esses muros se transformam na prisão do adulto. A repressão emocional não é um ato consciente, é um mecanismo de defesa que, no fundo, clama por reconhecimento e amor. Mas ao negar nossas emoções, nos tornamos estranhos para nós mesmos. O que Alice Miller chama de a criança que foi traída continua a sofrer em segredo, e o corpo começa a carregar essa dor na forma de doenças, ansiedade, solidão profunda. A verdadeira fuga não está fora, mas dentro, é o distanciamento de nossa própria humanidade. O preço dessa fuga é alto demais. Perdemos o acesso à autenticidade, à espontaneidade e à capacidade de amar de forma plena. A cura só acontece quando somos corajosos o suficiente para olhar para essa criança, ouvi-la e acolhê-la. Só assim podemos desmontar os muros que construímos e, enfim, nos tornar inteiros. A repressão dos sentimentos é a sombra que carregamos dentro da alma, essa parte oculta de nós mesmos que o ego teme como um desconhecido a ser banido. Fugir de nossos sentimentos é, na verdade, fugir da própria totalidade do ser. O ego é como um espelho embaçado, incapaz de reconhecer as manchas que insistimos em ignorar. E o que não é reconhecido, rejeitado ou reprimido, se torna uma força poderosa e invisível, a sombra que trabalha silenciosa, criando sofrimento, vícios, autossabotagem. Essa defesa psíquica, que parece proteger a consciência, na verdade nos isola do fluxo vital da vida. É o medo da dor que nos aprisiona, a dor que o inconsciente manifesta como um grito silencioso em forma de sintomas, ansiedade ou mesmo escuridão existencial. Mas a sombra não é um inimigo a ser eliminado. Ela é o guia secreto para a individuação, o processo de nos tornarmos inteiros.
Aquele que se recusa a encarar a própria sombra, se torna escravo das suas forças inconscientes. Só quando nos permitimos sentir, mesmo que é doloroso, mesmo que assusta, podemos começar a trazer luz para as trevas internas. O confronto com a sombra é o caminho da verdadeira liberdade, pois é ali, no abraço do que negamos, que reside a nossa essência mais profunda. Quem seria você se deixasse de se esconder da sua própria sombra? O que chamamos de repressão emocional é, na verdade, uma ferida invisível que se forma cedo, no silêncio do abandono, no vazio que ninguém quis preencher. Fugir dos próprios sentimentos é uma tentativa desesperada de sobrevivência, um mecanismo que protege a criança ferida que ainda habita nosso corpo. Quando aprendemos que nossas emoções são perigosas, inaceitáveis ou uma ameaça ao amor, começamos a construir muros, muralhas internas que bloqueiam o fluxo natural do sentir. Essas paredes não são escolha consciente, ou são respostas biológicas ao trauma, um grito do sistema nervoso tentando manter-nos vivos diante do que não conseguimos suportar. Mas o perigo dessa defesa é o autoabandono. A negação das próprias emoções cria um deserto interno, um espaço sem água nem alimento para a alma. E esse vazio não pode ser preenchido por nada fora de nós, nem sucesso, nem distrações, nem aprovação alheia. O vício, a ansiedade, a depressão são apenas sintomas desse abandono interno, feridas que clamam por atenção, por compaixão. Reconhecer a própria dor, acolher o que foi negado, é o primeiro passo para a cura. Não há cura sem presença, se para estar presente, é preciso coragem para enfrentar o que está escondido, mesmo que pareça insuportável. Porque, no fim, fugir dos sentimentos é fugir de quem realmente somos. E só o reencontro consigo mesmo pode dissolver o medo do sentir. Você pode se permitir voltar para si? Quando falamos em fugir dos próprios sentimentos, estamos diante da herança dolorosa da infância. Esse reino onde o verdadeiro foi silenciado para que pudéssemos sobreviver ao olhar frio ou ausente dos adultos. A repressão emocional não nasce do nada, ela é a consequência cruel do que eu chamo de trauma do espelho quebrado, o reflexo distorcido que recebemos quando nossas emoções foram rejeitadas, negadas ou castigadas. Fugir de si mesmo, nesse sentido, é uma resposta dolorosa ao abandono emocional. É como se a criança interior tivesse que se esconder para não ser ferida novamente. E assim, o sentir se torna uma sombra temida, um campo minado de possíveis dores e rejeições. Mas essa fuga é uma prisão, uma cela invisível onde o verdadeiro eu é mantido em cativeiro, privado da liberdade de ser inteiro. O maior perigo não está apenas no sofrimento que tentamos evitar, mas no esquecimento de quem realmente somos, na perda da conexão com nossa autenticidade. A dor reprimida não desaparece. Ela se transforma em angústia silenciosa, em doenças do corpo e da alma, em comportamentos autodestrutivos que parecem nos proteger, mas, na verdade, nos afastam de nossa própria humanidade. Reconhecer essa ferida é o primeiro ato de coragem. Permitir que a criança ferida grite, chore e se mostre é um passo essencial para quebrar a prisão do autoabandono. É um convite para reencontrar a si mesmo, para colher a verdade interna que o mundo fez questão de esconder. Quem você seria se desse voz à criança que ainda vive dentro de você? A alma, esse vasto território oculto, é palco de batalhas silenciosas. Fugir dos próprios sentimentos não é apenas uma reação, é o elo entre a persona que mostramos ao mundo e a sombra que carregamos dentro, tudo aquilo que fomos obrigados a esconder para sermos aceitos. Essa sombra, tão temida, é a expressão viva do inconsciente que clama por reconhecimento. Quando reprimimos, não negamos apenas um sentimento, mas fragmentamos a totalidade do nosso ser. O ego, esse espelho embaçado pelo medo, tenta apagar o que não entende, mas a sombra não desaparece, ela se oculta, esperando o seu chamado para a luz. O verdadeiro perigo está no autoabandono, quando o indivíduo se desconecta dessa parte sombria, que é, afinal, um pedaço fundamental de si mesmo. Essa desconexão alimenta a solidão profunda, a sensação de estar perdido em um deserto interno sem mapas. Sentir é confrontar o abismo, aceitar a dor e a beleza que coexistem na profundidade da psique. A cura começa quando paramos de fugir e ousamos olhar para dentro, sem medo do que encontraremos. Porque o inconsciente não perdoa o silêncio. Ele grita por símbolos, por expressão, pela reintegração daquilo que foi partido. Quem seria você, se não temesse sua própria sombra? A fuga dos sentimentos não é um simples ato de vontade, é uma resposta profunda ao abandono que muitos experimentaram desde cedo. Quando a criança interna não encontra acolhimento para suas dores, aprende a calar, a esconder as emoções para sobreviver. Esse silêncio se transforma em prisão emocional, um cárcere invisível onde o trauma se disfarça de normalidade. A repressão, então, não é escolha, mas defesa. O organismo psíquico tenta proteger o indivíduo do sofrimento que não sabe como suportar. No entanto, esse gesto de autoproteção se torna uma armadilha, pois o que não se sente, se expressa de formas sombrias, em vícios, doenças, ansiedade, aquele vazio que nada preenche. O autoabandono nasce da desconexão entre corpo e alma, uma divisão que a cultura moderna reforça, exigindo força e controle, negando a vulnerabilidade.
Mas a vulnerabilidade é a linguagem do nosso ser verdadeiro, o caminho para a cura e para a reconexão. Sentir é, antes de tudo, um ato de coragem. E o caminho para reencontrar a si mesmo passa por abrir mão das máscaras, aceitar a dor do abandono e acolher o que o mundo não quis ouvir. Quem você seria se deixasse de fugir do que sente? Fugir dos próprios sentimentos é, antes de tudo, uma consequência da infância ferida, onde o amor condicional, o silêncio dos pais e o medo da rejeição criaram um território perigoso para o verdadeiro eu. A criança que não pôde chorar, que não teve permissão para expressar seu sofrimento, constrói uma muralha ao redor da alma. Essa muralha não é só proteção, é também autoabandono. Porque, para sobreviver, ela aceita que parte de si mesma seja enterrada, esquecida, negada. E esse esquecer-se de si é uma ferida silenciosa que atravessa a vida adulta, manifestando-se como uma voz interior que nunca se sente realmente ouvida. Quando não sentimos, não é porque somos fortes, mas porque fomos ensinados a ser invisíveis para evitar a dor maior, o abandono. Essa repressão emocional, essa amputação do sentir, é o terreno fértil para o sofrimento psíquico e físico que muitos carregam. Mas é possível libertar-se dessa prisão, sim. O primeiro passo é reconhecer a criança que foi calada, olhar para ela com compaixão e permitir que seu grito represado encontre voz. Porque o caminho para a cura começa quando nos permitimos sentir, mesmo que a dor venha junto. Quem você seria se parasse de silenciar seu próprio coração? O ego, essa construção que chamamos de eu, é um espelho embaçado pela repressão. Quando fugimos dos nossos sentimentos, estamos negando partes essenciais da nossa sombra, aquilo que rejeitamos em nós mesmos porque o mundo não soube acolher. Essa sombra é o depósito de tudo que a consciência não quis enfrentar. Mas ela não desaparece. Ela vive no inconsciente, e seu grito é silencioso, mas incessante. É como uma chama oculta sob cinzas que, se sufocada, corrói o ser de dentro para fora. A fuga dos sentimentos é o caminho para a fragmentação interior, para o autoabandono que você tanto teme. No entanto, existe um convite: integrar essa sombra, acolher o que foi negado, é o caminho da individuação, a jornada para tornar-se inteiro. É doloroso, é solitário, mas é também a única forma de reencontrar a liberdade genuína. Quem você seria se ousasse olhar para as sombras e reconhecê-las como parte de si? A repressão emocional não é uma escolha consciente, é uma resposta ao abandono inicial, ao trauma invisível que marca nossa psique antes mesmo de podermos compreender. Fugar dos sentimentos é uma defesa, seu ego tentando proteger um eu ferido, que aprendeu que sentir é perigoso, que se sentir vulnerável é se expor ao risco do abandono. Esse mecanismo, embora necessário para a sobrevivência naquele momento, torna-se uma armadilha cruel, porque leva ao isolamento emocional, à desconexão consigo mesmo. É o terreno onde o autoabandono se instala e onde muitas vezes nascem os vícios, as compulsões, as tentativas desesperadas de preencher um vazio que só o sentimento genuíno pode curar. A cura começa quando você permite que o corpo e a mente sintam, quando se permite ouvir o que foi silenciado. Não há força maior do que a coragem de enfrentar a própria dor. Quem você seria se parasse de fugir e começasse a se escutar? Reconhecer a própria dor é o ato mais radical de amor próprio que existe. É como acender uma vela na escuridão que a infância deixou para trás. O caminho não é suave, porque encontrar-se consigo mesmo implica desmontar defesas e encarar feridas profundas. Mas nesse confronto, nessa aceitação, reside a verdadeira liberdade. A liberdade de existir sem máscaras, sem fugir da própria essência. A criança interior, antes calada, começa a crescer, e com ela, a vida ganha uma nova chance de ser vivida com autenticidade. Quem você seria se deixasse de fugir de si mesmo e se tornasse seu próprio refúgio? Fugir dos próprios sentimentos é como tentar correr de uma sombra que sempre nos acompanha, e ela não desaparece, apenas se esconde nas profundezas, esperando para ser reconhecida. Cada fuga é um silêncio que ecoa dentro da alma, um abandono que o próprio coração resiste a suportar. Mas e se a fuga não fosse a única escolha? E se a verdadeira coragem fosse olhar para dentro, encontrar o que foi oculto, e, mesmo com medo, abraçar o que antes parecia impossível sentir? Quem você seria se permitisse sentir o que há em seu interior, sem pressa, sem julgamentos? Quem você poderia ser se não precisasse mais fugir da sua própria alma? Lembre-se, não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. E, talvez, a sombra que você teme seja, na verdade, o único caminho para reencontrar a luz que você perdeu.